Oi pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Takeo, professor de transformações químicas. Estou aqui mais uma vez para comentar alguns exercícios da lista. A parte 11, exercício sobre acidez e basicidade. Bem, o exercício 11.12 diz o seguinte: escreva as fórmulas dos ácidos conjugados de metilamina, hidrazina, ânion bicarbonato e das bases conjugadas de ânion bicarbonato, fenol e ácido acético. E para responder esse exercício, a gente precisa voltar lá atrás na teoria ácido-base e relembrar o que é a teoria ácido-base de Bronsted. Tá? O ácido de Bronsted é aquela espécie que perde um H+, certo? Então ele tem um hidrogênio ácido, depois ele perde. A base de Bronsted vai ser aquela espécie que vai receber esse H+. Tá? O que seria o ácido conjugado e a base conjugada, então? Todo ácido de Bronsted, ao perder o H+, ele se torna a base conjugada. E toda base que ganha o H+, vai virar o ácido conjugado. Sabendo isso, a gente consegue facilmente escrever as fórmulas do ácido conjugado. O ácido conjugado é uma base que ganhou o H+. Então, recebendo a metilamina, recebendo o H+, ela vai virar uma metilamina protonada. Ok? A fórmula a gente tem que tomar cuidado na hora de adicionar esse H+, porque tem que ser no átomo que consiga receber esse H+, certo? Não é o carbono, é o nitrogênio nesse caso. A hidrazina tanto faz um nitrogênio ou outro receber o H+, essa seria a fórmula da hidrazina protonada, que é o ácido conjugado. No caso do bicarbonato, desenhando a fórmula do bicarbonato, ela está aqui. E lembrando que um ácido conjugado é uma espécie que recebeu um H+, então ela vai estar nessa forma que é o H2CO3. A base conjugada, por sua vez, é uma espécie que era ácido e perdeu o hidrogênio. Então, se a gente pensar de novo no bicarbonato, ele tem esse outro hidrogênio que pode ser usado como ácido. Então, na hora de você perder o H+ do bicarbonato, ele vai virar o ânion carbonato, o CO3 2-. O fenol, ela tem essa estrutura aqui, né? Não parece que é um ácido, mas por causa desse hidrogênio ligado ao oxigênio, que está ligado ao anel aromático, esse hidrogênio é relativamente ácido. Então, tirando esse hidrogênio do fenol, a gente vai ter a espécie fenolato, que é esse O-, que é estabilizado por ressonância, por causa do anel aromático. E o último caso, a gente tem um ácido acético que eu não fiz aqui, vou deixar para vocês fazerem em casa. 11.3 também é o mesmo exercício, escrever as fórmulas dos ácidos conjugados. Então, lembrando que o ácido conjugado isso aqui então são espécies básicas que recebendo o hidrogênio, o H+, vai virar um ácido conjugado. Então, no caso do H2O, é o H3O+, esse hidrogênio está ligado no oxigênio. No caso do OH-, a base conjugada é a própria água, certo? É só colocar um H+ aqui que ele vai virar o H2O. E no caso da anilina, o nitrogênio recebe esse hidrogênio, esse H+, e vai virar a anilina protonada. Mesmo raciocínio para as bases conjugadas, H2S, você tira o hidrogênio, fica SH- ou HS-. No caso do HPO4 2-, você tira o H do HPO4 2-, você vira fosfato. E no ácido hipocloroso, a gente tira o ClO4 e vira ClO4-, tá? Exercício 11.14. Identifique A, o ácido e a base de Bronsted. B, a base e o ácido conjugado, formado na seguinte reação. Então, retomando de novo, a teoria ácido-base de Bronsted. O ácido é toda espécie que doa H+, a base é toda espécie que recebe o H+, tá? E todo ácido vai fornecer sua base conjugada e toda base vai fornecer seu ácido conjugado. Então, no caso aqui, fácil de identificar que o HNO3 aqui perdeu o hidrogênio para virar nitrato. Então, esse aqui é o ácido. Vai fornecer o nitrato, vai ser a base conjugada. E o monohidrogênio fosfato, que vai receber esse H+, vai ser a base, levando ao seu ácido conjugado. No exemplo abaixo,
A gente precisa identificar então a espécie que perdeu o H+, que vai ser a espécie ácida. No caso aqui, o íon amônio virou amônia, então ele perdeu o H+. Quem perde o H+, é o ácido. E a espécie que depois perde o H+, a gente chama ele de base conjugada. Se esse aqui é o ácido, esse aqui só deve ser a base. E a base recebeu H+, então a espécie que recebe H+, a gente chama aqui do outro lado de ácido conjugado. 11.15. O pH de várias soluções foi medido em um laboratório de pesquisas de uma empresa de alimentos. Converta os seguintes valores de pH para a molaridade de íons H3 ou mais. Tá, então aqui é só aplicação de fórmula. Sabendo que pH é dado pelo menos log da concentração de H+, a concentração de H+, vai ser dada por 10 elevado a menos o valor do pH. Então, se pH é 3,3, significa que a concentração é 10 elevado a menos 3,3. Isso dá em torno de 5,012 vezes 10 a menos 14, o que? Mols por litro de H3O+, ou íons H+. 6,7, pH de uma amostra de saliva. Então, 10 elevado a menos 6,7 dá em torno de 2,10 elevado a menos 7. 4,4, pH da cerveja. 10 elevado a menos 4,4 dá em torno desse valor. E o 5,3 pH de uma amostra de café vai dar em torno de 5 vezes 10 a menos 6. Exercício relativamente simples, só aplicação de fórmula, tá pessoal? Aqui outro exercício também, aplicação de fórmula. Calcular o pH e o pH de cada uma das seguintes soluções de ácido ou base forte em água. Então, considerando aqui o enunciado que é um ácido ou base forte, então a gente considera que todo o hidrogênio está na forma de H+, e todo o OH está na forma de OH-, certo? Lembrando que pH é menos log da concentração de H+, e pOH é menos log da concentração de OH-. Então aqui é a aplicação de fórmula, considerando a concentração de HNO3 e a concentração de H+, então é só aplicar aqui no fórmula. Eu só vou comentar um pouco mais o último item aqui, que é o item F, tá? Que envolve uma tarefa de dissolução, certo? Solução não, diluição, desculpa. Então ele tinha uma solução estoque de HBr de 3,5 10 a menos 4. Ele tirou 75 ml dessa solução estoque e aí diluiu até meio litro ou 500 ml. Então, antes de fazer isso, você precisa aplicar a conservação de número de mols, né? Então, o número de mols contido nesse volume dessa concentração de HBr estoque vai ser mantido após a diluição. Então, aplicando a fórmula, eu tinha na solução estoque 3,5 10 a menos 4, tirei 75 ml e diluí com água até alcançar meio litro. Então, qual que vai ser a nova concentração? Então, aí você isola essa nova concentração e considera HBr como ácido forte, e aí você aplica aqui na fórmula do pH, ok? É 11.17. Admita que o café tem pH 5 e o leite pH 6. Sabendo que pH é menos log de H+, e pH mais pOH é igual a 14, qual é a concentração de OH menos no café? Então, fazendo a fórmula aqui, pH mais pOH igual a 14, a gente tem pOH igual a 9, esse não é a resposta do exercício, a gente fala que a concentração de OH menos é 10 elevado a menos 9. A concentração de H+ em mol por litro em uma média de café com leite contém 100 ml de cada bebida. Então, a concentração de H+ total vai ser aquela contribuição de H+ do café mais a contribuição de H+ de leite, certo? Então a gente coloca na fórmula que pH tem uma concentração de 10 a menos 5. Considerando, eu estou fazendo uma conta aqui considerando 1 litro, tá pessoal? Acabei errando aqui o cálculo, mas a concentração, o número de H+, a concentração de H+ em 100 ml, você precisa fazer calcular o número de mols de café, número de mols de H+ de leite, vindo do leite, somar e dividir pelo volume final, que vai ser 200 ml, tá pessoal? Então essa resolução aqui está errada, tá? Tá errado.
Um suco de tomate tem pH 4 e um suco de limão tem pH 2. Sabendo-se que pH menos log de H+, e pH mais pH é igual a 14, calcule quantas vezes a concentração de H+ do suco de limão é maior que a concentração de H+ no suco de tomate. Então, é só converter para a concentração de H+, do limão é 10 a menos 2, o tomate 10 a menos 4, considerando o ácido forte, né? Então a concentração de limão é 100 vezes mais forte que a concentração de tomate. Item B. Calcule o volume de solução aquosa de NaOH de concentração 0,010 necessário para neutralizar 100 ml de cada um dos sucos. Então o número de mols contidos em 100 ml de limão ou de tomate vai ser o número de mols necessários de NaOH para você neutralizar. Então é um exercício de M1V1, M2V2. Então 100 ml de limão está aqui, a concentração está aqui. Então esse valor aqui vai dar um número de mols necessários para que a mesma quantidade de número de mols de NaOH seja neutralizados. Então o número de mols aqui tem que ser o número de mols de NaOH. Eu sei a concentração, preciso saber o volume. Isolando esse V2, você vai achar o volume necessário dessa concentração de NaOH para neutralizar 100 ml de suco de limão. O mesmo raciocínio a gente faz para tomate, só que aqui em vez de 10 a menos 2 vai ficar 10 a menos 4. Exercício 11.19. Dê os valores de Ka dos seguintes ácidos: ácido fosfórico, ácido fosforoso, ácido selenoso, íon hidrogênio selenato, HCO4. E aqui a gente tem os valores de pKa. Liste os ácidos em ordem crescente de força. Tá? Eu não vou fazer a determinação de K, porque é só aplicação de fórmula. A gente tem que lembrar que pK é o menos log de Ka. Tá? Então a gente faz 10 elevado a menos esse valor, você vai ter o valor da constante. Tá? 10 elevado a menos esse valor, 10 elevado a menos esse valor, 10 elevado a menos esse valor. Ok? O mais importante quando se trata de Ka, pKa ou acidez é esse daqui. Quanto menor o valor de pKa, mais forte vai ser o ácido. Tá? Se ele está pedindo ordem crescente de força, a gente coloca o menos ácido primeiro, que é o H2. CO3, depois é o H3PO4, depois é o H3PO3 e por último o íon hidrogênio selenato, que tem o menor pKa, ou seja, é o mais ácido de todos dessa lista. 11.20. Escreva a equação de equilíbrio de transferência de prótons de cada um dos seguintes ácidos fracos e dê a expressão da constante de acidez Ka. Identifique a base conjugada, escreva a equação apropriada para a transferência de prótons, escreva a expressão da constante de basicidade. Bem, para minha turma eu não mostrei sobre, não comentei sobre constante de basicidade, tá? Então para esse exercício só vou mostrar em termos de Ka. Então numa equação geral, ácido mais água dando H3 ou mais a menos, a constante de acidez vai ser sempre dada pelo produto das concentrações dos produtos que são H+, e a base conjugada dividido pelo ácido não dissociado. A concentração de água a gente não coloca aqui na equação do Ka, na constante de acidez, porque ela é praticamente constante. Então, substituindo aqui cada um desses ácidos por esses termos gerais, a gente consegue montar as duas equações de equilíbrio e as duas constantes de equilíbrio para esses dois ácidos aqui. A base conjugada vai ser aquela espécie que vai perder o H+, então no caso do HCN vai ser o cianeto, e no caso do HClO2 vai ser o ClO2-. 11.21. Explique o que ocorre com a concentração dos íons H+, de uma solução de ácido acético quando se adiciona acetato de sódio sólido. Tá? Então aqui é o efeito de íon comum. Então você tem um ácido acético que está em equilíbrio com o seu íon acetato e o H+. Mas quando a gente joga acetato de sódio sólido, a gente está aumentando a concentração dos íons acetato.
porque acetato de sódio é um sal se dissocia completamente em cátions e ânions, então a gente vai ter um aumento da concentração de acetato no meio. Então, se a gente aumenta a concentração de acetato no meio, a gente está deslocando o equilíbrio na direção dos reagentes, certo? Para que isso aconteça, a concentração de H+ vai diminuir, porque ele vai ter que se juntar com acetato para formar H3O+, porque o equilíbrio está sendo deslocado na direção dos reagentes, tá? Então, o aumento da base conjugada, que é o acetato, vai fazer com que, para que esse valor seja mantido constante, eu vou ter que aumentar a concentração de H+, do ácido não dissociado. Para que isso aconteça, eu vou ter que diminuir a concentração de H+, porque ele vai ser consumido. Então, a resposta é, vai diminuir a concentração dos íons H+, por causa desse efeito do íon comum. Item B. O que ocorre com a porcentagem de desprotonação do ácido benzoico em uma solução de ácido benzoico quando se adiciona ácido clorídrico? Ou seja, quanto que a porcentagem da espécie desprotonada do ácido benzoico, ou seja, a quantidade de base conjugada do benzoato em uma solução de ácido benzoico quando se adiciona ácido clorídrico. Ácido clorídrico é um ácido forte, então agora a gente também tem um efeito de íon comum, só que em relação ao H+. Quando você tem o ácido benzoico, a gente tem esse equilíbrio, que é governado por essa constante de acidez em relação ao ácido benzoico. E aí na adição de H+, eu vou ter um aumento da concentração de H+, vindo do ácido clorídrico, que é um ácido forte. Então eu vou aumentar muito a quantidade de H+. Isso vai fazer o quê? Por Le Chatelier, eu vou deslocar o equilíbrio na direção da reação inversa. Então, o A-, que é a base conjugada, vai ser consumido para formar HA e água, certo? Então, eu estou tendo um aumento da concentração de H+. Isso vai, para que o valor de Ka seja mantido, eu vou ter que aumentar a concentração de HA. Para que isso ocorra, eu vou ter que consumir esse A- para virar HA. Então a porcentagem de desprotonação do ácido benzoico vai ser diminuída, porque eu vou ter um aumento da concentração do ácido não dissociado. 11.21. Explique o que ocorre com o pH da solução quando se adiciona cloreto de amônia sólido e uma solução de amônia em água. Tá? Aqui é um equilíbrio em relação à base, uma coisa que eu não ensinei, mas se você usar só os princípios de Le Chatelier, a gente consegue resolver esse exercício. Então, o pH da sua solução, a solução de amônia em água, torna o meio básico, ou OH- aqui. Agora a gente não tem mais H+. Então, a gente tem um sistema básico, certo? Quando você adiciona cloreto de amônia, significa que eu estou aumentando a concentração de NH4+, certo? Então, para manter essa constante no mesmo valor, eu preciso aumentar a concentração de NH3, que seria a base que não foi protonada, certo? Então, para que essa concentração aumente, eu preciso consumir H-. Então, eu vou deslocar o equilíbrio para a esquerda, porque eu estou aumentando a concentração de NH4+, vinda dessa adição de cloreto de amônia. Na verdade, é cloreto de amônio, certo? Aqui está errado. Então, eu vou diminuir a concentração de OH-. O que isso significa? Eu vou diminuir a basicidade, ou seja, vou aumentar a acidez. Então, provavelmente, o pH da solução vai diminuir, porque eu estou diminuindo a concentração de OH-, eu estou diminuindo a basicidade. Por que você está diminuindo a basicidade? Porque eu estou adicionando mais esse componente aqui. Lembra no Le Chatelier? Le Chatelier diz o seguinte, se aumenta a concentração de um dos produtos, você vai deslocar o equilíbrio na direção dos reagentes. Para que esse equilíbrio seja deslocado, eu preciso diminuir a concentração desse trem aqui também. Ok? Certo, pessoal? Então, essa foi a segunda parte da parte 11 da lista de exercícios. Falta falar a primeira parte, eu acho que eu já vou lançar antes desse vídeo. Tá ok, pessoal? Bons estudos. Daqui uns dias a gente vai aplicar a prova para vocês, pessoal da minha turma de São Bernardo. Tá? Abraços, até mais, tchau.